A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Se a gente parar para pensar na nossa escola bíblica dominical, o tema que nos reúne aqui é, sem exagero, a espinha dorsal da nossa missão como igreja, os desafios do discipulado. O nosso objetivo hoje é entender de forma bem prática como a gente faz essa transição essencial, né? Sair daquela postura de meros espectadores e nos tornarmos autênticos discípulos de Cristo. Porque, vamos ser sinceros, fazer discípulos não é só uma boa ideia ou uma sugestão de Jesus, é um mandato. Então vamos mergulhar juntos nesse conteúdo que é transformador. Nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar pelo custo do discipulado, entender bem os termos bíblicos, olhar para o método relacional que Jesus usou, focar no nosso alvo, que é a maturidade espiritual, e, no fim, encarar o desafio prático para a nossa igreja. Começando então pelo nosso primeiro ponto, o custo do discipulado. A gente vive hoje um momento muito curioso, né? Uma verdadeira crise de profundidade espiritual. A igreja cresce muito em números, em ajuntamento, mas a gente precisa se perguntar, será que estamos crescendo em raiz? Tem uma citação brilhante que o reverendo Hernandes Dias Lopes sempre lembra, referenciando o teólogo J. E. Packer, que resume perfeitamente o nosso diagnóstico. A gente corre o sério risco de viver um cristianismo com 5.000 quilômetros de comprimento, mas com apenas 5 centímetros de profundidade. Sabe o que é isso? É aquela fé que se espalha rápido, mas que tem pouquíssimo compromisso. E convenhamos, uma fé assim não aguenta o primeiro vento forte. E se a gente olhar para a Bíblia, Jesus nunca se impressionou muito com o tamanho das multidões. Por quê? Porque as multidões, na maioria das vezes, estão ali só buscando os benefícios imediatos. Quando o ensino aperta, quando a coisa fica difícil, a multidão recua. Mas os discípulos? Os discípulos têm uma postura radicalmente diferente. Eles tomam a própria cruz e seguem o Mestre até o fim. O Senhor não está procurando fã de arquibancada, Ele quer seguidores dispostos a pagar o preço. Isso nos joga direto naquela pergunta pesada, gravíssima que Jesus faz lá no capítulo 8 de Marcos. O que dará o homem em troca da sua alma? O chamado de Cristo para negar a si mesmo não é fugir da sociedade e morar isolado numa caverna. Negar a si mesmo é declarar a falência do próprio ego, sabe? É morrer ativamente para o pecado e para os desejos que esse mundo tenta empurrar para a gente. É acordar todo dia e decidir que para ganhar a vida verdadeira no reino de Deus, a gente tem que entregar o volante da nossa vida nas mãos do Senhor. O que nos leva ao ponto 2, definindo os termos bíblicos. A nossa lição de hoje está totalmente ancorada na grande comissão. Mateus 28, versículo 19, é muito claro. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. A evangelização precisa, obrigatoriamente, andar de mãos dadas com a formação. Repito, fazer discípulos não é opcional, é uma ordenança de Jesus para garantir que a igreja continue viva e firme na terra. Mas afinal, o que é um discípulo? Lá no Novo Testamento, essa palavra significa aprendiz, seguidor ou imitador. É aquela pessoa que tem um desejo sincero, que queima no coração de refletir o caráter do Mestre. A gente vê isso perfeitamente no Antigo Testamento com Josué. Josué, como discípulo de Moisés, não arredava o pé da tenda da congregação. Ele estava sempre ali, pertinho, observando tudo, aprendendo e se preparando para a obra que Deus tinha para ele. Do outro lado dessa moeda, a gente tem a figura do discipulador. Quem é ele? É aquele irmão ou irmã um pouco mais maduro na fé, que ensina, sim, mas que usa a própria vida como a ferramenta principal de instrução. E aqui tem um princípio teológico maravilhoso que a gente não pode esquecer. Deus nos chama para trabalhar intensamente em nós mesmos, para só depois trabalhar através de nós. Cristo precisa primeiro ganhar forma no interior de quem ensina, antes que essa pessoa consiga ajudar a formar Cristo no coração de um novo crente. Quando a gente junta o discípulo e o discipulador, a gente chega no processo do discipulado em si. E vamos deixar uma coisa bem clara. Discipulado não é um cursinho rápido que a gente faz num fim de semana. Biblicamente falando, discipulado significa estar junto de. É aquele trabalho cristão de gastar tempo, de partilhar a vida mesmo. Compartilhar as vitórias, chorar nas lutas, com aquele propósito muito claro de formar imitadores de Jesus. É relacionamento puro, é uma via de mão dupla. Indo agora para o nosso terceiro ponto, o método relacional de Jesus. Pensa só, o Deus encarnado tinha apenas 3 anos de ministério público na Terra, e ele não escolheu ficar dando aula puramente teórica para multidões impessoais o tempo todo. O método principal dele foi escolher a dedo e treinar um grupo pequeno, na base do exemplo pessoal constante. Ele ensinava caminhando junto, dividindo o pão na mesa, mostrando o evangelho na prática do dia a dia. O modelo de Jesus era, acima de tudo, relacional. E que marcas esse contato tão próximo deixa na vida da pessoa?
A nossa lição mostra características muito claras do discípulo gerado por esse método relacional. Ele experimenta um novo nascimento, desenvolve uma capacidade incrível de renunciar a si mesmo e passa a ter um amor inegociável por Cristo e pelo próximo, sempre permanecendo firme na palavra. É o discipulado que dá aos novos irmãos uma referência palpável do corpo de Cristo, mostrando como viver essas características na segunda-feira de manhã. Para a gente visualizar melhor o poder do discipulado, imagina um monte de garrafas vazias espalhadas no chão. O sermão do culto de domingo é meio como tentar encher essas garrafas jogando água de longe com uma mangueira. Cai um pouco de água em cada uma, refresca, mas demora uma eternidade para encher tudo. Já o discipulado pessoal é diferente. É pegar essa mesma mangueira, colocar lá dentro de uma única garrafa e ligar a água. Ela enche rápido, transborda, porque o ensino vai direto para o coração de forma super intencional. Nosso quarto ponto de atenção, o alvo, que é a maturidade espiritual. O nosso crescimento espiritual é muito parecido com a alegria de um pai vendo o filho crescer, sabe? Quando a criança nasce, aquela fragilidade é totalmente natural e esperada. Mas nosso Pai Celestial anseia nos ver amadurecer, assumindo responsabilidades. Ficar estagnado, vivendo na infância espiritual a vida toda, simplesmente não glorifica o Senhor. A gente costuma celebrar muito o crescimento quantitativo, que é a evangelização, e tá certo, é a nossa semeadura. Mas a meta real da igreja é um crescimento completo, em expansão, profundidade e maturidade. É o discipulado, focado no crescimento qualitativo, que vai pegar esse novo irmão e ensinar de fato a guardar os mandamentos de Cristo. Isso garante que os números gerados na evangelização se transformem numa estrutura sólida, que aguente a pressão. E para construir essa estrutura forte, o discipulado foca em práticas bem objetivas. A oração constante, aquela leitura diária da Bíblia, uma vida inteira de adoração e o abandono dos maus hábitos do passado. E tem um detalhe maravilhoso nisso tudo. Por ser um relacionamento tão próximo, o discipulado cria um ambiente seguro, um ambiente onde podemos confessar nossos pecados e trazer as feridas para a luz na presença de um irmão de confiança. E isso, meus irmãos, funciona como um acelerador poderosíssimo de cura e libertação espiritual. E finalmente chegamos ao nosso quinto ponto, o desafio prático da igreja. A base de tudo isso está muito bem desenhada lá em Tito, no capítulo 2. O apóstolo Paulo é muito direto ao instruir que os mais velhos na fé, aqueles irmãos e irmãs de caráter firme, maduros, de conduta prudente, têm a missão de orientar a geração mais nova. A nossa igreja local depende vitalmente de pessoas preparadas pelo Espírito Santo para acolher, treinar e ser um referencial ético e prático para os que estão chegando agora. Tem uma frase milenar de João Crisóstomo que reforça de forma extraordinária o que Paulo ensinou. Ele dizia: não basta crer corretamente, é necessário viver corretamente, pois o discípulo é conhecido por sua vida. Isso prova que, desde a igreja primitiva, o discipulado nunca foi visto só como um assentimento intelectual a doutrinas, mas sim como uma transformação absoluta de vida. O mundo não vai ler os nossos livros de teologia, mas com certeza absoluta eles vão ler as atitudes diárias de um verdadeiro discípulo. Sendo assim, o discipulado cria dentro da igreja um ciclo que se multiplica infinitamente. E todos nós temos um lugar nele. Primeiro somos ensinados. Depois, aprendemos a guardar a palavra na nossa vivência diária. E por fim, já fortalecidos, passamos a ensinar e cuidar de outros. É um processo contínuo que assegura a saúde, a força e a expansão permanente do reino de Deus, de geração em geração. Para encerrar, quero deixar uma provocação pastoral muito séria para levar os nossos corações hoje. Será que a gente vai continuar de forma confortável no meio da multidão como meros espectadores semanais? Ou teremos a coragem de abraçar o custo real da fé, sair da nossa zona de conforto e assumir ativamente a ordenança de Jesus, carregando a cruz do verdadeiro discipulado? Que Deus nos desperte e nos capacite para essa nobre missão. Muito obrigado por mergulharem na palavra conosco hoje. A paz do Senhor a todos.